mundo cada vez mais competitivo, dinâmico e conectado, exige modernização e inovação no direito, com alto grau de especialização. Clientes esperam soluções diferenciadas para problemas desafiadores inerentes aos seus negócios e estar preparado para um atendimento de excelência e resolutivo, com a mais alta qualidade, é o nosso papel. Gaia Silva Gaed Advogados. Desde 1990, construindo uma história de relacionamentos. Doutor Adilson, pode começar. Pode, coloquei o celular na frente. Bom, uma boa tarde, então, a todos. Estamos iniciando o painel número 16, sobre questões de direito aduaneiro, que faz parte do nosso 6º Congresso Internacional de Direito Tributário, promovido pela Associação Brasileira de Direito Financeiro. Para nós todos é uma honra participar desse congresso, uma satisfação muito grande de trazer a nossa mensagem, um congresso difícil de se organizar, mas muito bem organizado, e, não menos importante, a homenagem que se presta à nossa querida ministra Regina Helena Costa. A Regina é uma pessoa de grande valor, com várias obras publicadas na matéria de direito tributário, e é uma pessoa que todos nós admiramos, e ela merece muito mesmo essa homenagem que estamos prestando, todos nós, nesse 6º Congresso Internacional de Direito Tributário. E eu quero anunciar aqui também e agradecer a presença dos nossos grandes amigos e colegas Luiz Henrique Barros de Arruda, Mary Elbe Queiroz, Gustavo Damasio Noronha e a Andréia Moraes Torres. Os 4 vão dividir esse painel, cada um falando sobre um determinado tema, e eu tenho certeza de que, ao final, todos sairão muito satisfeitos pela competência, pelo conhecimento e pela experiência de cada um na sua área específica e no tema que vai abordar. Então, já iniciando, sem me alongar mais, eu, então, anuncio o Luiz Henrique, que vai falar, e vamos dispensar esse doutor, senhor aqui entre nós, né? O Luiz Henrique é um velho companheiro, advogado, ele tem uma experiência muito grande na matéria, não só o direito tributário em geral, as lições, né? Mas também em matéria aduaneira. E ele vai falar sobre a posição do CARF e dos tribunais quanto à excessividade das multas aduaneiras. É um tema dos mais sensíveis para os contribuintes, importadores, exportadores, importante por isso mesmo, e o nosso Luiz Henrique vai falar sobre o tema. Luiz Henrique, por favor. Boa tarde a todos. Como o Adilson disse, é uma honra para todos nós ter sido convidado pela BDF para participar desse congresso, pela sua importância óbvia. Para mim, é uma responsabilidade muito grande estar aqui ao lado da Merielba, do Gustavo e da Andréia, pela qualidade de profissionais que são reconhecidos em todos eles, e uma alegria por estar sendo presidido pelo professor Adilson, que é uma referência nacional em matéria de direito aduaneiro, e pelo qual eu nutro uma amizade que já vão aí desde 1977, né, Adilson? Já lá se vão, pelos meus cálculos, 45 anos. Não tem que esconder, não. Desde quando eu ingressei na Receita, naquela época e tal, e tive a sorte de ser subordinado ao Adilson. Bom, mas vamos lá, então, começar a trabalhar. Eu vou fazer umas projeções de slides. E, em primeiro lugar, eu lembro que o tema desse congresso é segurança jurídica, que é garantia que figura no preâmbulo da Carta Magna e no caput do seu artigo 5º, e que, inexoravelmente, vem acompanhado de um outro princípio, que é o princípio da confiança legítima, porque sem confiança legítima do administrado, você não tem relação jurídica nenhuma
não é, que se suporte, você não tem uma sociedade organizada. Agora, se por um lado o tema geral do Congresso é segurança jurídica, por outro lado, o tema que me foi atribuído, né, intitulado Excessividade das multas no direito aduaneiro, né, diz respeito justamente à insegurança jurídica, né, porque ele, pelo seu próprio enunciado, né, encerra uma denúncia de um Estado violento, né, capaz de impor multas desarrazoadas, sem razoabilidade, né, sem proporcionalidade, não é, com a conduta que se pretende inibir ou de se estimular, né, e até ofensivas, né, ao princípio do não confisco, né? Aliás, sobre isso, né, eu já começo invocando aqui uma jurisprudência. Como é que eu passo aqui a página aqui? É que eu não estou conseguindo. Ok. Eu começo, então, né, trazendo à colação, né, um agravo regimental em recurso extraordinário, o número 657723, da relatoria do ministro Lewandowski, que ontem abrilhantou, né, a abertura desse congresso, né, onde ele já aqui, né, deixa patente que já começa a se cristalizar na Suprema Corte, né, uma jurisprudência no sentido de que, com base na vedação ao confisco, né, considerar inconstitucionais, né, multas fixadas em índices equivalentes, né, a 100%, né, ou mais do valor do tributo. Note-se que isso não é uma posição isolada, né, o próprio ministro Lewandowski, né, nesse julgamento, invoca alguns precedentes. Pois bem, bom, nós estamos falando, então, de excessividade de multas aduaneiras, mas isso não pode ser apreciado como uma patologia isolada, né, algo que surgiu e se desenvolveu isoladamente. Na verdade, isso é parte de um contexto, né, que precisa ser analisado e diagnosticado, né, como um todo, né? Desproporção, né, entre pena e conduta do apenado, então, ela pode advir, né, de um dispositivo legal isolado, ou ela pode advir, que, a meu ver, é um defeito grave do chamado direito aduaneiro, né, do fato de que a legislação aduaneira repudia expressamente o princípio da absorção, né, passando a prescrever penas cumulativas, né, sobre uma mesma conduta, né, do administrado, né? O que os especialistas do direito aduaneiro costumam chamar eufemisticamente de intersecção, né, entre normas do direito aduaneiro, né, e normas do direito tributário, mas que, na verdade, né, acabam acarretando, né, uma punição excessiva ao administrado. E elas podem decorrer também de excesso, né, de autoridade no exercício do poder discricionário, né, porque, em algumas circunstâncias, a legislação aduaneira, né, permite à autoridade graduar a pena motivadamente. Há um outro aspecto que há que se ter em mente, né, nesse contexto de sanções aduaneiras, né, que é o seguinte, né, as sanções de direito aduaneiro não se limitam a penalidades pecuniárias, né? Elas existem de muitas outras naturezas, né? Nós temos, por exemplo, né, no artigo 675, a pena de perdimento de veículo, a pena de perdimento de mercadoria, a pena de perdimento de moeda, né? No artigo 735, são penas gravíssimas, né, que são as chamadas sanções administrativas, que autorizam, inclusive, a autoridade suspender por prazo até 12 meses ou cancelar, né, e cassar, né, regimes aduaneiros especiais, né? O Gustavo, inclusive, vai falar, né, sobre drawback, né, ou mesmo o exercício da atividade, né, de lojas francas, né, portos secos, EADs, né, encerrando, quase que condenando com a suspensão de 12 meses, né, é você condenar a atividade à sua extinção. E mais ainda, o artigo 801, né, do RA, prevê a hipótese de inaptidão de inscrição no CNPJ quando o fisco entender não comprovada a origem dos recursos empregados em operações de comércio exterior. Quer dizer, aí é o fim da sociedade. O mais grave que eu vejo nisso tudo, né, e embora não sejam multas, mas eu não poderia deixar de manifestar no contexto da excessividade, é perceber, né, que a imposição dessas multas não segue o rito, né, que segue habitualmente a discussão do crédito tributário, em duas instâncias por órgãos colegiados. Ela se encerra numa decisão monocrática de superintendente, a respeito do qual, né, eu desconheço
a existência de avaliação de qualidade dessas decisões, né, e de estatísticas, né, sobre os seus resultados. As minhas experiências particulares, mas são minhas, né, não são muito felizes no que diz respeito à adequada apreciação das alegações. Bom, em resumo, o que nós temos, né, aqui no âmbito administrativo, o rito processual de imposição de penas, né, e a própria falta de princípio de absorção, né, gera, né, um sistema desordenado e assistemático, né, de imposição de penalidades. Não se pode perder de vista, ademais, que recentemente o ministro da Economia, né, baixou a portaria 260, interpretando, em 2020, interpretando que o fim do voto de qualidade, pelo artigo 19E da Lei 10.522, aplica-se apenas a contribuinte, ou seja, as sanções a terceiros não se aplicam, e só processo de exigência, deixando de fora, né, dessa previsão legal, a meu ver, indevidamente, né, o julgamento de outras sanções administrativas, inclusive, né, a de aplicação de multa substitutiva da pena de perdimento. Agora, tudo isso, né, eu vou aqui levantar um ponto que eu sei que é discutível, né, mas tudo isso eu penso que advém de uma cultura antiga, né, que se formou ao tempo em que a fiscalização, né, e as procuradorias participavam da arrecadação de multas, leilões e da própria dívida ativa. Essa circunstância, eu estou convicto disso, né, ela estimulou, né, a criação de muitas multas por aspectos formais, não causadoras de prejuízo, rigorosamente prejuízo algum, né, para a administração tributária, né, ou ao chamado controle aduaneiro, né, e além de criação de percentagens pré-determinadas, né, de pagamento de crédito tributário aos créditos inscritos na dívida ativa, aos procuradores da Fazenda e, na época, também aos procuradores da República, que hoje todos nós sabemos que basta um funcionário da Receita Federal apertar um botão para que a inscrição automática do crédito tributário se opere, né, e isso implica, sem nenhum esforço de cobrança, um acréscimo de 10%. Um crédito tributário que está revertendo, né, para a remuneração dos procuradores. Né? É certo que depois da reforma tributária de 66, que abrangeu o Código Tributário Nacional, Decreto-Lei 37, que é a lei básica, né, da legislação aduaneira, o governo percebeu que não bastava fazer uma reforma de legislação, havia necessidade de fazer uma reforma administrativa e estrutural, sem o qual, né, a reforma tributária não prosperaria. E adveio aí a criação da Receita Federal, né, que o Adilson vivenciou isso, né, foi um decreto de 68, que até então, né, os tributos eram administrados, né, por departamentos isolados, né, separadamente. A criação da Receita Federal unificou, né? E mais do que isso, pela PEC não, pela Emenda Constitucional 1 de 69, né, foi extinto, né, esse estímulo, né, de autuação exacerbada, né, de criação de multas, o chamado controle aduaneiro, né, proibindo a participação de servidores na arrecadação de tributos, multas e dívida ativa. Agora, o que acontece é que, a meu ver, né, a saudade desse tempo nunca se dissipou. Né? E já, 8 anos depois, a Constituição foi mudada, né, para tirar a expressão participação da dívida ativa, né, seguramente, né, por influência dos procuradores. E quando veio a Constituição de 1988, esse dispositivo já nem mais figurou, né, passando, a meu ver, acertadamente, o artigo 237 atribuía ao Ministério da Fazenda, na época, hoje Ministério da Economia, né, a fiscalização e o controle do comércio exterior, né, mas dizendo ele, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, quer dizer, e não fazendários nacionais, e não de servidores, né, da Fazenda. Né? Então, o que nós temos hoje, né, é também, né, um estímulo à manutenção, né, de cobranças judiciais, né, jogando até a Receita Federal, né, contra a Procuradoria. A Procuradoria não quer que a Receita faça cobranças, né, amigáveis, ela quer que o débito seja escrito. Isso se reflete, inclusive, nas transações. O resultado, né, nós temos uma máquina administrativa montada para criar e manter excessividade de imposições fiscais. Né? Vejamos aqui esses dados colhidos recentemente, estão lá no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né, onde apenas em dívida ativa federal nós temos 2,567 trilhões de reais, ou seja, 173% da arrecadação federal.
não é? E de 2020, não é? 137 da arrecadação do ano passado. Né? Eu vou adiante. Vamos aqui ao site do CARF. Né? No site do CARF, dados colhidos em março de 2022, né? Existem créditos tributários em 90 mil processos só na segunda instância administrativa federal, né? Da ordem de 1,024 trilhões de reais. O que significa isso? Isso significa, né, valor superior ao PIB de todos os estados do Brasil, com exceção do estado de São Paulo, né? E superior, né, ao PIB dos 5.570 municípios do Brasil. Né? Isso é o que temos de crédito tributário no CARF. É muito? É pouco? Absolutamente é muito. Mas vamos adiante. E aí eu colhi, não encontrei dado mais recente, mas acho que nada mudou nesse cenário, né? Um estudo do INSPER, em que ele coleta dados de 2013 e agora só da primeira instância federal, DRJ, e compara com o volume de contencioso total de países da OCDE. Vejamos nós que está ali o Brasil, na última linha, né? Com créditos tributários discutidos em primeira instância federal, né? Deixa a parte de segunda instância, estadual, municipal, etc. Então, quase 14% do PIB nacional. E os outros países? Lá, podemos ver aqui. A Argentina, né? O que tem de crédito tributário total é 0,09%. Estados Unidos, 0,34%. México, 0,12%. Né? Ou seja, são números, né, assustadores, né, injustificáveis. Vamos adiante. O próprio INSPER, recentemente, né, realizou um outro levantamento de contencioso tributário e agora conseguiu colher também dados da administração federal, estadual e municipal. É o contencioso tributário, judicial e administrativo. Né? E a que número chegamos? 75% da produção da riqueza nacional, 75% do PIB. Bom, diante desses números, a excessividade, irrazoabilidade, desproporcionalidade na constituição de ofícios de créditos tributários, seja lá qual for o ponto de vista, né, que o observador tome, é assustador. Né? E nisso estão incluídas as sanções do chamado direito tributário, o direito aduaneiro, né? E veja, não estão incluídas os danos, né, que as outras sanções administrativas podem eventualmente estar causando injustamente, porque não versam sobre crédito tributário, mas versam sobre cassação de CNPJ, suspensão de regimes, etc, etc. Bom, e qual é a solução, então, né, a ser dada a esse cenário bizarro, sem comparação no planeta? Né? Em vez de tentar diagnosticar, né, o que efetivamente ocorre, né, no ambiente, o que nós temos é cada governo que entra, né, acusa a complexidade do sistema tributário e promete uma reforma tributária milagrosa, como temos agora, né, sendo discutido no Senado, a PEC 110, entendeu? E que, penso eu, né, se ela for aprovada, nós vamos ter um grau de litigiosidade e de insegurança jurídica muito maior. E, paralelamente a isso, né, o que não deveria ter sido feito passa a ser desfeito. Né? Aí concebem-se anistias, remissões, transações, né? E o que só estimula o descumprimento voluntário da obrigação, porque nós sabemos que hoje grande parte dos contribuintes, né, ficam aguardando, né, e colhendo bizus, né? Vai sair um novo refis, né? Ou seja, o que se devia fazer, que era estimular o cumprimento voluntário da obrigação, né, é feito de maneira reversa, inclusive com metas cada vez maiores de lavraturas de alta inflação, que só vão fazer, né, agravar esse ambiente. Aliás, data vênia, ninguém melhor, né, para exemplificar a incompreensão do que efetivamente está acontecendo que o ministro da Economia. Agora, no recente seminário de diagnóstico do contencioso tributário administrativo, onde se vê seriamente, né, o país pensando nesse problema, né, o ministro diz que esse cenário quase modesto, né, culpa, palavras do ministro podem checar na internet, a conduta dos contribuintes que têm poder econômico e o utilizam para procrastinar o pagamento enfrentando a Receita Federal perante o Poder Judiciário. Esse é o diagnóstico, né, do nosso ministro. E esse é o mosaico dos problemas, né, dos quais excessivamente
a excessividade, né, das multas aduaneiras é parte. Bom, para ilustrar, então, esse cenário, agora especificamente, no que diz respeito às multas aduaneiras, eu trago 2 casos que me escandalizam, né? O primeiro é a súmula, que se tornou vinculante. Súmula 161. Como é que está meu tempo, professor? Faltam 5 minutos? Ok. Então, eu vou encerrar aqui. A primeira delas é a súmula vinculante, número 161. Vejamos o que diz essa súmula. Ela diz o seguinte, que o erro... Eu fiquei escandalizado, né, quando a vi, inclusive, convertida em vinculada, né? Vinculante. Ela diz que o erro na indicação, na classificação de mercadorias, por si só, né, quer dizer, é uma infração de mera conduta, né, por si só, enseja a aplicação de 1% do valor aduaneiro da mercadoria, ainda que o órgão julgador conclua que a classificação indicada no auto de infração era errada. Ou seja, o contribuinte contratou laboratório, engenheiro, etc., analisou o seu produto e disse, olha, entendemos que é de boa fé, né? O produto se classifica na posição A. A fiscalização examinou, também de boa fé, disse, não, isso aqui a posição é B. O contribuinte impugnou, disse, é A. Né? Vai ao CARF, o CARF diz, não, você está errado esse auto-infração, a posição é J. Logo, multa no contribuinte. Realmente, isso escapa, né, à minha compreensão. Mormente, porque, né, se nós temos 2 posições antagônicas, um do contribuinte de boa-fé, né, e outra, né, por parte do fisco, na pior das hipóteses, nós temos a situação de multa, né, do artigo 112 do Código Tributário Nacional. Né? Eu não vou aplicar o artigo 112 porque isso não é matéria tributária, né? Pouco importa. Né? O princípio que está ali inscrito é um princípio que se aplica, né, a qualquer especialidade do direito. Felizmente, né, nós vemos que o Poder Judiciário começa a se insurgir contra essa compreensão vinculante, né, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, e eu trago aqui 2 apelações cíveis, eu vou até pular para a segunda para ganhar tempo, porque são do mesmo órgão, primeira turma do TRF da 4ª Região, né, a segunda é mais completa, né, onde, considerando o artigo 102, né, cancela aquela exigência aduaneira, e veja qual é o caso, ali no item 2. Caso em que o contribuinte não agiu de má-fé, mas com um simples erro, no qual também incorreu a autoridade aduaneira, pois ela mesma atribuiu 2 classificações diversas no curso do processo, entendeu? De revisão aduaneira. E o equívoco da autora não causou prejuízo erário, porque tanto a alíquota que ele aplicou, quanto ao final a alíquota que o CARF entendeu devida, né, era a mesma. Não houve dano nenhum na arrecadação. Isto é uma súmula vinculante. Né? Bom, vamos dar um segundo exemplo, né, que também me causa uma certa estranheza, que é a súmula também convertida em vinculante, 160. Essa súmula, ela cria o dano ao erário sem dano. Né? Ok, estou terminando. Ela cria o dano ao erário sem dano. Ela diz o seguinte, a aplicação da multa substitutiva de perdimento, ou seja, nas hipóteses em que o fisco entende, né, que há também, né, por infração de mera conduta, responsabilidade objetiva, etc., dano ao erário, né, e caberia aplicar a multa de perdimento, se a mercadoria já foi revendida ou consumida, né, há uma multa hoje chamada de substitutiva, né, do valor da pena de perdimento, de 100% do valor aduaneiro da mercadoria. Né? Então, diz aqui essa súmula, a aplicação desta multa independe de comprovação de prejuízo do regulamento do tributo. E traz como precedente alguns julgados, eu peguei o primeiro. O primeiro é um acórdão da 3ª turma da Câmara Superior, onde, por voto de qualidade, né, vimos a seguinte situação. A mercadoria foi indicada na DI como importada diretamente, ou seja, o importador disse que ele estava importando para seu uso, né, com recursos próprios. Né? Mas o auto de infração entendeu que não era com recursos próprios, né, que aquilo, então, seria uma importação por conta e ordem, onde o importador seria quase que um mero procurador e estaria ocultando, né, o nome do importador. Isso é tema também da doutora Merielber, me parece. Aí, no processo administrativo, ficou evidenciado, né, que a importação tinha sido feita com recursos do próprio importador. Então, estava errado o auto de infração. Não era importação por conta e ordem. Né?
Mas entendeu a Câmara Superior que era uma importação por encomenda, ou seja, alguém encomendou a importação, o importador adquiriu com recursos próprios e revendeu, mas não era a hipótese do auto, né? Mas, apesar disso, a Câmara Superior considerou omissão dolosa do encomendante que ocultou o real adquirente mediante fraude, embora todos os tributos tivessem sido pagos, né? Acho uma temeridade, né, ter se convertido isso em pena em vinculante, e lembro, né, que o STJ, isso aqui é só um exemplo, existem outros, né, vem recomendando que, na ausência de comprovação de dano ao erário, e dano ao erário no sentido real da palavra, os tributos foram pagos, deve-se flexibilizar a pena de perdimento da mercadoria. Bom, esses são dois exemplos que eu trouxe, e apenas para não ser de todo, né, agressivo, né, eu quero lembrar, né, que eu ainda alimento aqui, né, uma certa esperança, porque, por alguns aspectos. Primeiro, que eu vejo hoje dentro da Receita Federal, né, uma tentativa de se criar um programa chamado Confia, pelo menos para os grandes contribuintes, né, onde talvez, não sei, porque isso é embrionário, né, essas questões sejam previamente discutidas. Segundo, que eu já vi na área aduaneira, por exemplo, a criação do operador econômico autorizado, né, que visa a diminuir, né, uma série de exigências. E terceiro, que pela primeira vez, né, eu ouvi, né, um secretário da Receita Federal, nesse seminário que eu acabei de citar, né, dizendo, e eu espero que isso tenha consequências, né, que é inevitável, né, a criação de mecanismos legais de prevenção de litígios, né? Então, espero que isso, tenho certeza que foi sincero da parte dele, né, mas espero, né, que isso permita, né, uma reforma cultural e estrutural, né, dessas questões, inclusive no que diz respeito, né, a uma boa remuneração dos servidores. Mas, por favor, não com participação, né, que é uma coisa medieval, com participação em arrecadação ou em encargos legais, né, cobrados independentemente de qualquer esforço, né, e da complexidade da ação. Olha, muito obrigado, né, espero não ter passado muito tempo, né, e me despeço aqui. Muito bem. Muito bem, Luiz Henrique. Olha, muito obrigado, não pela amizade, mas com sinceridade, foi excelente a sua palestra, é muito esclarecedora e realmente a dosagem da pena é uma coisa muito importante em todo o direito, não só no direito tributário, né? Essa desproporção, a excessividade de uma pena, está provado que não desestimula ninguém à prática de um delito, à prática de alguma irregularidade. Isso é uma lição que a Receita também, nós dois já fomos da Receita, né? Nós sabemos muito bem que isso é uma coisa assim que se repete, né, muito na Receita. É preciso mudar esse espírito. Não é aplicando multa que se desestimula a prática da fraude, da irregularidade, mas sim dosando, penalizando, sim, mas numa dosagem racional e regular, bem equilibrada. Bom, e o tema seguinte tem a ver também, quase que uma sequência, ao tema desenvolvido agora pelo Luiz Henrique, da nossa querida Mary Elbe, uma conhecida de todos nós, uma excelente representante do Estado de Pernambuco no direito tributário, é uma pessoa adorável, todos conhecem muito bem, e a Mary Elbe vai falar nos seus 15 a 20 minutos também, Mary, sobre a interposição fraudulenta em operações de comércio exterior. Por isso que eu disse que é quase uma continuidade, ou uma continuidade mesmo, da abertura feita pelo Luiz Henrique. Muito obrigado, Mary Elbe, pela participação. Tem a palavra agora. Okay? Eu que agradeço, meu querido professor Adilson Rodrigues, mestre de todos nós. Ainda bem que eu não disse que eu sou uma velha conhecida, porque eu não sou velha, não. Meus queridos mestres, professor Adilson e Luiz Henrique, né? Fomos da Receita, essa mesa está ex-Receita aqui. Mary Elbe também, exato. Interessante, né? E os colegas André e Gustavo, que somos ali da mesma geração de tributaristas, né? E parabenizar a BDF pelo
6º evento, maravilhoso como sempre, esse ano ainda online, mas se Deus quiser, ano que vem estarei aí no Rio, inesquecível, né? E cumprimentar todos e a todos que estão nos assistindo, parabenizar a Dani Brigagão por mais essa belíssima organização, né? E parabenizar, render minhas homenagens à querida ministra Regina Helena Costa, homenageada, né? E o tema realmente é uma continuação do Luiz Henrique, né? Que é exatamente a interposição fraudulenta. Realmente é um grande abuso nessa área, tanto do contribuinte em alguns casos, como também da legislação tributária e da aplicação dessa legislação tributária. A interposição fraudulenta, ela se refere ao quê? Quando há uma ocultação da parte envolvida nessa operação de comércio exterior mediante fraude ou simulação. Tanto é que o tipo é interposição fraudulenta, né? Não é uma simples interposição, né? E é uma operação que envolve comércio exterior, exportação e importação, mas normalmente o mais comum é no caso de importação. E é interessante que você tem que ter envolvida aí, oculta uma parte, o sujeito passivo, o real vendedor, o real comprador, né, o responsável pela operação, e aí onde é que começa? A interposição pode ser comprovada, realmente se constata que, mediante fraude de pessoas, inclusive de terceiros, né, por exemplo, no caso do real pagador, no caso do real comprador, mas aí a questão começa onde você tem a interposição presumida nos casos da lei, que é exatamente no caso do artigo 23 do Decreto-Lei 1455 de 76, que eu acho, Luiz Henrique, que esse decreto-lei é que necessitaria já de haver uma atualização, porque ele é daquela época de 76, que eu acho que a mentalidade ainda era de graves punições e etc., de perdimento, de dano erário, e tem que ser revisto isso. E realmente você tem razão, essas súmulas vinculantes que são atuais, elas estão trazendo uma mentalidade que não existe, vou trazer também alguns casos, né? E aí, veja só, como eu já falei, a ocultação tem que ser com fraude ou simulação, não é uma mera ocultação, porque a simples interposição, ela é legal, ela é legítima. Você tem interposição, no caso das trade company, ou que você tem um terceiro que você coloca, importação por conta e ordem de terceiro, por exemplo, que elas são legítimas, né? A questão é o seguinte, que para ser legítima tem determinados requisitos. Tem que existir a vinculação das partes no Siscomex, tem que ser colocada, tem que haver contrato escrito, indicação das partes no documento de importação. E quando não houver, mas for legítimo, houver um esquecimento ou for um terceiro que esqueceu, que é o caso que eu tive pessoalmente de um cliente, e ele não teve má-fé, né? A penalidade foi colocada, que é o perdimento de bens ou a multa substitutiva, mas aí o mais grave que você não colocou, Luiz Henrique, é que, além da pena de perdimento e a multa substitutiva, tem a representação fiscal para fins penais, que é depois do processo, e tem uma outra, é uma representação penal. Então, o que é que acontece? Além de aplicar a multa de perdimento, já se manda o processo para o Ministério Público e já começa a correr uma ação penal. Então, veja só a questão. Quando ela é aplicada de forma descabida, já começa um processo penal contra o sujeito, que foi o caso do meu cliente, né? Então, eu estou trazendo aqui também, quando é que se oculta uma parte, no caso de fraude, a falta de capacidade financeira de quem ia importar, ela não pode, então usa um terceiro, o interesse não tem habilitação no radar e precisa importar, aí utiliza um terceiro, isso não quer dizer que há uma fraude, há uma urgência de importação e há um problema do radar, então utiliza um terceiro. Então, nessas fiscalizações, precisa, sim, perquirir, investigar melhor para ver o motivo dessa interposição, né? Não observância de regras do transfer price, por isso que precisa, não é uma mera suposição que vai se partir. Então, veja só o caso que chegou do meu cliente, já tinha passado o processo administrativo e tinha sido mantido. O cliente foi para Miami e achou um quadro bonito, o quadro até não era nem de um grande artista, mas um quadro lá vagabundo, ele gostou, e como ele não sabia dos trâmites, ele foi lá e contratou uma empresa terceira, que ele não me ouça, né? Nem o artista usa. Aí o que é que acontece? Ele contratou uma empresa terceira para fazer a importação e foi embora para o Brasil.
A empresa terceira, quando foi fazer essa trade, foi fazer a importação, não colocou o nome dele, mas ele tinha o contrato com o artista no nome dele, ele pagou todos os tributos de importação, tudo direitinho, e o quadro chegou na casa dele. Essa trade estava envolvida em uns outros procedimentos lá. Quando um dia ele está na casa dele, chega a Polícia Federal lá e queria apreender o quadro. Não apreenderam junto com a Receita Federal e fizeram uma autuação e deixaram de fiel depositário, que era um quadro muito grande, e a Receita disse que não tinha como transportar para lá. Aí ele foi chamado a se manifestar e ele disse, está aqui o recibo, eu paguei imposto, fiz isso, contratei essa empresa porque eu não sabia o que fazer para agilizar, etc. Aí o fiscal lavra um auto de infração com pena de perdimento e diz o seguinte, está comprovado que não houve má-fé dele. Ele está de boa-fé, mas eu tenho que aplicar a pena de perdimento. Foi para a primeira instância, para a segunda instância. Quando chegou para mim, já tinha passado essa fase, não tinha mais fase administrativa. Aí ele disse, o que é que eu vou fazer, doutora? Porque, como você disse, a pena de perdimento só é uma instância, né? Não tem outra instância. Aí eu disse, vamos entrar com mandado de segurança. A minha pena foi que foi mandado de segurança, não tinha honorário de sucumbência. Porque se fosse honorário de sucumbência, aí a gente tinha ganho mais e não só o contrato do advogado. Por quê? Porque precisava começar a ver honorário de sucumbência nesses casos para a Fazenda começar a sentir na pele essa questão. Aí o que é que faz? O juiz de primeira instância imediatamente disse, não remove esse quadro, porque realmente o próprio fiscal disse que não houve má-fé. Se não houve má-fé, se não houve prejuízo, se foi pago o tributo, o que é que está vendo aqui? Nada. A sentença foi favorável, foi até uma sentença rápida, com 3 meses saiu a sentença, porque era um caso facílimo. O tribunal também, nos 6 meses, deu decisão e a Fazenda ainda recorrendo. Foi para o STJ e o STJ dizia, minha gente, está aqui, não houve má-fé. O próprio fiscal disse que ele está de boa-fé, não houve prejuízo para o fisco que derrubou. Então, veja a seguinte situação. Essas autuações são inteiramente descabidas. Tem que haver bom senso nessa aplicação. Não é porque diz, porque está oculto o nome. Mas o nome dele não constava lá da DI. Sim, mas ele não tem culpa. A empresa que fez a importação, ela deixou de indicar porque ela mesma disse, era mais fácil botar porque ninguém exigia mais nada e eu botei sem o nome dele. Então, veja, a lei diz essas coisas, mas tem que se abrir a questão do bom senso. Num caso daquele lá que você colocou, a súmula diz o seguinte, mesmo que não tenha havido prejuízo, veja que coisa abusiva e absurda. Como é que você vai punir com a pena de perdimento e o que é mais grave, com a multa de 100%, e mais grave, com a representação fiscal para fins penais e vai para o Ministério Público. Até ser esclarecido isso dentro de uma ação penal, e o Ministério Público tem outros olhares, a pessoa já é réu na ação penal. Então, precisa ter cuidado nessas acusações. Ele até chegou, doutora, a senhora acha que eu devo entrar com ação de indenização? O que é que devo fazer? Qual foi nossa preocupação? Mandado de segurança não cabe provas, mas aí a gente fez questão de colocar a questão. Tinha contrato de compra e venda, o recurso da operação, ele era uma pessoa que tinha dinheiro e o quadro era, digamos assim, irrisório o montante dele, né? Eu não falei lá que o artista não era famoso, mas disse que não era de grande projeção, até porque o valor do próprio quadro comprovava isso, né? Foi comprado esse quadro numa casa dessas de venda de quadros, né? Houve pagamento do imposto, botamos taxativamente que o fiscal reconheceu que não tinha havido fraude da pessoa, né? E, infelizmente, não teve honorário de sucumbência por isso, porque aí a Fazenda aprenderia. E essa questão das provas, ela é muito interessante, porque fazendo uma varredura em todos os tribunais, você vê o seguinte, por exemplo, no TRF2, eles têm mantido as autuações quando a parte não apresenta a prova. Por exemplo, eu tenho uma
um caso aqui do TRF2, houve ocultação do real comprador, uma apelação, houve uma autuação de interposição fraudulenta, mas a parte, em nenhum momento, apresentou qualquer argumento ou prova de que não tinha havido o caso. Então, essa questão da prova, tem outra aqui que ele diz, no caso de ocultação do sujeito passivo do comprador responsável pela operação, é mantida a autuação se ele não logra comprovar. Esse caso, ele caiu no canal vermelho e não apresentou nenhum outro argumento. Eu tenho outro caso também aqui, do TRF2, que ele diz, importação, ocultação do real do adquirente, interposição fraudulenta, não comprovação da origem dos recursos, ou seja, nesse caso era interposição fraudulenta, presumida, e não foi comprovado o recurso. E, no caso, ele considerava que era empresa do Simples, e como era empresa do Simples, não precisava ter contabilidade. Ora, se não tinha contabilidade, ele disse, eu não preciso comprovar com a contabilidade que eu tinha a origem dos recursos, porque eu sou empresa do Simples. É um engano muito grande, porque a empresa do Simples, ela é dispensada de ter escrituração, mas precisa ter livro caixa com toda a movimentação bancária. Mas ela, inclusive, para distribuir lucros, ela precisa ter a escrituração regular que demonstre o efetivo lucro. Senão, não vai poder ter lucro isento acima do valor daquele do Simples, né? Mas aqui, prefeito da interposição fraudulenta, o tribunal considerou que não era o fato de ser do Simples, que ela estava dispensada de comprovar contabilmente ou através de algum outro modo, né? Aqui eu tenho uma outra empresa também, que foi uma empresa de fachada, que aí já do TRF3, que ele disse que não havia documentação, a qual somente foi produzida depois da fiscalização de que tinha havido. Eu tenho alguns casos do CARF em que são favoráveis ao contribuinte, que ele diz o seguinte, interposição fraudulenta de terceiro, dano erário, perda de impedimento. A lei prevê a presunção de interposição no caso de origem, não comprovação da origem, disponibilidade e transferência de recursos, né? E ele diz que considera-se dano erário interposição fraudulenta quando comprovada a interposição fraudulenta. Aqui foi feito o contrário, ele diz, o fisco deveria demonstrar que houve a interposição fraudulenta. O ônus seria do fisco. Claro que, se há uma acusação de fraude, o ônus não transfere para o terceiro de ele demonstrar que não fez a fraude. O fisco quem deveria demonstrar. Mas, por segurança, sempre eu digo aos meus clientes, vamos demonstrar que tudo foi feito de acordo com a lei. Ou seja, contrato, origem dos recursos, etc., porque já ilide qualquer prova. Eu tenho outra aqui, também do CARF, que ele diz, é descabida, não é ainda de Câmara Superior, que ele diz, é descabida a aplicação da multa da Lei 11.468 lá, não se configurando a necessária interposição fraudulenta quando os intervenientes estão respaldados em contratos comerciais válidos, possuem capacidade econômica financeira para a realização da operação, não servindo como prova meras conjecturas fundadas em relações societárias e direito de exclusividade. Então, essa daqui eu achei, inclusive, um acórdão 3401010570 do CARF, achei muito interessante e, inclusive, inovadora, porque o CARF disse que não caberia meras conjecturas para fins de aplicação da pena de perdimento. E coisa rara, né? Porque o que mais normalmente a gente vê no CARF é assim, são deduções, elucubrações fantasiosas que são mantidas. Então, essa daqui eu achei muito interessante, porque o próprio CARF disse isso, né? Eu tenho um outro acordo, 3402, que ele diz a interposição fraudulenta pode ser presumida a partir da mera demonstração da não comprovação da origem e disponibilidade e transferência dos recursos. Então, o CARF ele tem decisões contra a favor, por isso que eu sempre me apego na questão probatória de ser demonstrada efetivamente a relação jurídica, mesmo nos casos de interposição ou de importação por encomenda, de que esteja tanto colocado no Siscomex a presença do terceiro, ou se houve algum engano, não tem esse terceiro, o fisco não vai admitir, mas judicialmente eles admitem, mas você vai ter que comprovar efetiva relação, contratos e recursos, né?
eu tenho outro aqui já da Câmara Superior, que ele diz o seguinte: importação, ocultação, sujeito passivo, interpretação fraudulenta, multa. A ocultação do real adquirente da mercadoria importada mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta terceiro, é punida com a multa. E aí vem mais: responde conjuntamente ou isoladamente o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira. Aí vem a responsabilidade solidária por interposição fraudulenta. E aí temos aqueles súmulas vinculantes em que eles chegam, digamos assim, ao abuso, né, de considerar que mesmo sem prejuízo, ou seja, houve pagamento de tributos, o fisco tomou conhecimento, não houve prejuízo da fiscalização, porque podia se punir porque houve prejuízo da fiscalização, nada foi, não houve qualquer prejuízo, está se punindo o quê? Aí fica a pergunta: o que se quer punir com a autuação e com a aplicação da multa de perdimento e da multa, ou se não for localizada a mercadoria, com a multa substitutiva? Então, acho que está na hora da gente discutir efetivamente o objetivo, o sentido das penalidades. E aí, Luiz Henrique, você mostrou aquela decisão do Supremo. O Supremo ainda não se manifestou com relação à multa de 100%, quando não for, porque ele fala em multas moratórias acima de 100%. Porque, por exemplo, a própria multa de 150%, no caso de autuações do imposto sobre a renda, quando for considerado fraude, ela é acima de 100%. E aí, como é que vai ser? Ela vai ser derrubada, então o Supremo precisa ser instado a se manifestar nesses casos para que a gente possa ter uma jurisprudência efetivamente pacificada, né? Então, eu estou com um caso agora mesmo de compensação, fugindo aqui, em que houve uma autuação de 225%, em que 225% pela 150% pela compensação indevida, está se cobrando mais pela não intimação e está se cobrando o tributo também. Então, acho que está na hora de realmente rever todas essas penalidades e ver qual o objetivo e o que é que realmente elas querem punir e se está sendo atingido o objetivo de haver essa punição. E lembrando sempre que grande empresa, empresas que têm ação no mercado, em bolsa de valores, elas não praticam esse tipo de infração, digamos assim, tão vulgar, por conta de que o próprio valor de mercado da empresa é atingido. Então, realmente concordo com o Luiz Henrique, meu professor, no sentido, está na hora de revermos essas penalidades, não que eu esteja protegendo infrator, não que eu esteja protegendo fraude. Fraude merece ser punida, mas desde que seja efetivamente fraude. Obrigada, Aldice, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez na BDE. Ô, Marielbe, nós é que agradecemos essa participação linda, maravilhosa e muito clara. Esse tema é bom a gente sempre repisar, porque a interposição fraudulenta, como diz a Receita, é um dos assuntos prediletos da Receita há anos e anos e anos. Eu mesmo, há alguns anos, já falei sobre isso no próprio CARF, no congresso realizado por eles. E, pior, o Decreto-Lei 1455, de 76, foi alterado por uma lei, que eu nem me lembro agora, 12.510, qualquer coisa assim, não me lembro, para agravar a situação, né? Porque diz assim, não só pelo não recolhimento do tributo, como também pelo descumprimento de norma, qualquer norma administrativa, a mercadoria será apreendida quando, por exemplo, do Siscomex não constar o nome do real adquirente. Gente, a gente precisa bater nessa tecla, repisar, falar toda hora, porque, como vocês dois disseram, realmente a gente precisa mudar e colocar uma coisa mais real, mais racional, dentro dessa legislação, para que a gente possa ter um equilíbrio maior entre o contribuinte e o fisco, né? Muito obrigado, Marielbe. E nós, então, agora passamos dessa primeira fase do nosso painel e agora vamos ter a oportunidade de ouvir dois assuntos específicos, começando também pelo nosso querido Gustavo Noronha, que vai falar sobre questões relacionadas ao drawback e a outros regimes aduaneiros especial.
O Gustavo Noronha também, advogado, embora essa carinha também de novo, mas é experiente também na área, tem trabalhado muito com isso e estamos ansiosos por ouvi-lo e com certeza teremos muito a aprender com as suas palavras. Gustavo, por favor, 15 a 20 minutos. Eu peço que se programe aí para não ultrapassar, porque senão a prejudicada será a Andréia, né, Andréia? Tá bom, muito obrigado. Vamos lá, Gustavo. Professor Adilson, muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui novamente na BDF para esse evento. Repetimos aí, nós dois, mais o Luiz Henrique, o evento de 2020, né? Estivemos juntos num painel parecido. É uma honra receber a professora Mary Elbe e a professora Andréia hoje. Para mim é desafiador falar depois dos dois, né? Depois da Mary Elbe e do Luiz Henrique, e com a abertura do professor Adilson. Queria cumprimentar o professor Adilson também, desde logo, pela homenagem que vai receber no dia 9 de junho com a publicação do livro Estudos em Homenagem ao professor Adilson Rodrigues Pires. Justíssima homenagem. Então, mais uma razão pela qual é uma honra estar aqui compondo esse painel. Bom, vamos tratar do drawback, mas muito na mesma toada dos painéis anteriores, no sentido de uma necessidade de razoabilidade de aplicação das normas jurídicas no país, sobretudo em tema aduaneiro, considerando que, como bem deixou claro, primeiro a intervenção do Luiz Henrique, depois da professora Mary Elbe, as normas foram concebidas quase que partindo da premissa que as pessoas vão cometer crimes. A lei aduaneira parte da premissa de que haverá um descaminho, haverá uma importação irregular, quando, como bem pontuou a professora Mary Elbe, as grandes companhias brasileiras estão aqui se livrando das burocracias para produzir no país, para fazer a coisa acontecer, para produzir riqueza, e observando estándares de governança internacionais. Então, para elas, sobretudo, mas também para o cidadão comum, a violação à norma é a exceção. E nem sempre é assim que a norma é desenhada, e nem é sempre assim que a norma é concebida. Nessa questão, por exemplo, de interposição fraudulenta, claramente a norma está direcionada a uma interposição com o objetivo de subfaturamento, que acontece, que precisa ser reprimido, mas punir lá um desvio por conta de uma obrigação acessória, por conta de um esquecimento. Isso a gente vê também em normas de drawback, não só na concessão do regime, como também na fruição do regime ao longo dos anos. Bom, o drawback foi concebido como um regime de incentivo à exportação, tem 3 modalidades comuns e mais algumas modalidades específicas. A modalidade mais utilizada é o drawback suspensão, que permite ao importador fazer uma importação de insumos para a sua cadeia desonerada de tributação, com suspensão dos tributos existentes na importação e também algumas compras internas, com a condição de exportação daquele produto final, o produto que vai ser industrializado, num prazo determinado, num prazo específico, um prazo que consta do ato concessório. Então, primeiro, a norma exige lá um sem número de obrigações a serem cumpridas para a concessão do regime, depois a gente tem o desenvolvimento do regime, e uma série de dúvidas surgem com relação a normas que são nem sempre muito claras, com relação à evolução da jurisprudência em si, e principalmente quanto a uma interpretação literal trazida pelo artigo 111 do Código Tributário Nacional, que é necessária para que se tenha, em termos de desoneração de tributos, de incentivos tributários, que se tenha a aplicação daquela desoneração nos exatos limites em que foi concebida, mas, por outro lado, dentro de critérios de razoabilidade, com interpretações razoáveis daquilo que seja a norma legal. E é importante que hoje estamos aqui homenageando a ministra Regina Helena Costa, do STJ, e o STJ tem feito um papel muito importante de razoabilidade nessas normas. Já mencionamos aí no painel, tanto pelo Luiz Henrique quanto pela Mary Elbe, por exemplo, questões julgadas pelo STJ em termos de pena de perdimento. A razoabilidade
do STJ na aplicação da pena de impedimento, quando ela de fato é necessária. É uma pena extrema, em que há uma violação ao direito de propriedade, então ela precisa ser aplicada com parcimônia. E também a professora Menelbe relatou um caso do início ao fim, que patrocinou, que também chegou ao STJ, de interpretação fraudulenta, em que, bom, era uma importação de um quadro para uma pessoa que não tinha grande conhecimento ali de operações de importação. E isso também se vê no drawback. Eu vou projetar aqui um julgamento do STJ do ano passado, bastante interessante, em que a gente vai poder ver como o tribunal se posicionou com relação à interpretação de uma norma que também dessas que poderiam ser vistas como literais ou como restritivas demais em relação a uma falta cometida pelo contribuinte. Muito na linha do que o professor Luiz Henrique colocou. Bom, cometi uma falta, ok. Agora, foi proposital? Foi dolosa? Gerou dano ao erário? Não gerou dano ao erário? Em que medida? Em quais limites? É razoável uma pena extrema? Então, nesse caso julgado pelo STJ, eram 3 recursos especiais. O primeiro aí mais foi o condutor, o 1539-633. Havia a aplicação do drawback, suspensão. Então, com a importação de insumos por uma empresa beneficiária do drawback, e ela perdeu o prazo final. Aí nessa ponta no desenho, seria essa setinha, está curvada aí, o prazo final para a exportação do produto industrializado foi perdido. Então, os tributos que foram importados com suspensão, eles deveriam ser pagos com a nacionalização dos bens importados. E surgiu uma dúvida. Bom, o Rio de Janeiro prevê um prazo de 30 dias para o pagamento dos tributos que não foram recolhidos na importação, dos embargos aduaneiros daqueles insumos, e entendeu a Receita Federal que acompanhado esse pagamento deveria ser feito com um tributo, com incidência de juros Selic e também com a incidência de multa. E o STJ se debruçou algumas vezes sobre esse tema, e agora a matéria foi pacificada. A grande pergunta foi, bom, a multa moratória ela é devida como se o regime não tivesse existido, ou seja, punindo o contribuinte por ter feito uma importação usando um regime de drawback, que era um regime previsto pela legislação, desde a origem dos fatos geradores, ou essa multa só seria incidente caso o contribuinte não fizesse a nacionalização dentro do prazo de 30 dias, previsto pela legislação, e aí sim ele deveria ser punido. Ou seja, uma primeira interpretação partiria quase da premissa de que, desde o início, o contribuinte teria a intenção de não pagar os tributos, portanto, punido ainda que dentro do prazo, e numa segunda interpretação, não. A punição só seria devida caso, de fato, dentro daquele prazo de 30 dias, o contribuinte não fizesse o recolhimento dos tributos com a incidência apenas dos acréscimos moratórios de juros, quase como uma aplicação semelhante à perda liminar em mandado de segurança, por exemplo, está prevista lá no artigo 63 da Lei 9.430, ou seja, quando você não paga um tributo porque tem uma liminar, por exemplo, questionando a incidência daquele tributo. Uma vez perdida a liminar, você tem um prazo de 30 dias para recolher aquele tributo não pago. Bom, o STJ se debruçou sobre o tema na primeira sessão, entendeu que a multa tem um caráter punitivo, então, nesse caso, punir o não pagamento dos tributos nos prazos fixados pela legislação não seria razoável, e que quando o contribuinte paga os tributos com despacho para consumo, ele atendeu aos prazos legais. Então, só haveria a incidência da multa, efetivamente, a partir do 31º dia da não exportação naquele caso. E o STJ vem, como eu mencionei, ao longo dos últimos anos, proferindo decisões interessantes nesse sentido, de considerar a razoabilidade e a proporcionalidade, não só em matéria de incidência de penas, de multas aduaneiras, mas também com relação aos limites específicos dos regimes especiais. O drawback, por exemplo, tem um complicador, porque é um regime disciplinado
pela Receita Federal em parceria com a CSEX, então você já tem de plano ali 2 autoridades a serem atendidas, as remessas ao exterior, você tem uma questão do Banco Central, então assim, é um regime com uma miríade de autoridades a serem observadas, de normas, e todas essas normas com um caráter um tanto, como a professora Mariel colocou, né? Muitas vezes o contribuinte sempre sendo visto como vilão, como que vai infringir a norma, como que vai causar um problema, e o STJ vem ao longo dos anos, em 2009, o tema 165, em relação ao drawback, por exemplo, relacionado à exigência de certidão negativa de débito, quando se requer o regime de drawback, o contribuinte precisa apresentar a certidão negativa de débito, e as autoridades entendiam naquele tempo que em cada importação, dependendo da importação, haveria que se apresentar de novo uma CND, e se o contribuinte não tivesse, naquele momento de uma importação relevante, uma regularidade fiscal, a importação não poderia ser feita sob o regime de drawback, que é um absurdo. Imagina, num país como o nosso, em que preenchemos lá uma DCTF com algum erro material, você automaticamente tem um débito inscrito em dívida ativa, as empresas, mesmo as grandes, mesmo as regulares, mesmo os melhores índices de governança, elas, por vezes, têm lá um conta corrente com um problema que precisa ser resolvido no dia seguinte. Nós, advogados, corremos igual os malucos para resolver esse negócio a tempo e a hora. Então, imagine se em cada importação, em cada momento, tivesse que apresentar ali uma certidão negativa. Em 2020, houve também um entendimento bastante interessante da Corte Superior no que diz respeito ao drawback interno, que é um drawback específico para licitações internacionais, e as autoridades entendiam que só as empresas de sociedade de economia mista e públicas poderiam se dedicar a isso, porque a licitação internacional, na acepção da palavra, seria a elas direcionada, embora a legislação tivesse sido modificada em 2008 pela Lei 11.732, equiparando as situações, mas a Receita entendia que para as importações anteriores não valeria o drawback interno para operações privadas, digamos assim, de empresas privadas. E o STJ entendeu que não, que deveria haver, primeiro, uma interpretação conforme a Constituição daquela norma, já que criar uma situação de não competição entre as empresas é inconstitucional, pelo artigo 173 para a segunda Constituição Federal, e, além do mais, essa lei de 2008 ela deveria ser entendida como uma lei interpretativa e ela retroagiria também para abranger essa situação. Ou seja, o STJ, mais uma vez, com um entendimento compreensivo, digamos assim, no sentido de imprimir proporcionalidade e razoabilidade na interpretação das normas, mesmo normas de regimes especiais que trazem benefícios fiscais aos contribuintes, mas benefícios previstos com o objetivo específico de incentivar as exportações, um produto brasileiro ter competitividade no mercado internacional. Todo esse background precisa ser também analisado do ponto de vista finalístico das normas de drawback e também de repeto. O professor André daqui a pouco vai trazer as questões de repeto, sempre com essa premissa. Bom, o regime foi criado com um objetivo e esse objetivo precisa ser perseguido até em respeito à confiança legítima dos contribuintes, em respeito à segurança jurídica. As empresas fazem investimentos de vulto no país e precisam ser respeitadas no que diz respeito à segurança jurídica das normas que estão postas. Eu trouxe uma segunda decisão, gostaria de falar sobre muitas outras, mas o tempo aqui é curto, então esse é o segundo caso que eu gostaria de trazer, segundo e último, uma sentença interessante da Justiça Federal do Distrito Federal, recente, agora de 2022, desse ano, sobre a aplicação de drawback em insumos das máquinas de produção de mercadorias a serem exportadas. Então, diferentemente daquele desenho da operação anterior que eu projetei, onde havia uma importação direta de uma peça integrante do produto final que vai ser exportado, aqui é um pouquinho diferente. Notem que ali no desenho, a importação ela é de um insumo, uma peça de desgaste de uma máquina, que essa sim vai ser utilizada para a produção de um produto, que esse produto vai ser exportado. Bom, importante mencionar que de 2009 para cá, a legislação de drawback sofreu várias alterações, uma em 2010 muito significativa, e as normas foram flexibilizadas
para que não mais constassem aqueles termos fechados de matéria-prima, produto intermediário, etc., e que passassem a constar insumos aplicados ao processo produtivo de exportação daqueles produtos brasileiros que vão, então, chegar ao mercado internacional e precisam de competitividade. Então, a questão é, bom, eu posso aplicar o drawback também para um item, que seria um item a ser aplicado no maquinário, ou só se ele fosse parte integrante do produto final. E a sentença ela é muito interessante porque ela aplica, sim, o drawback, entende possível o drawback a partir das normas atuais, pelas redações atuais que temos do Regulamento Aduaneiro e também da Portaria CSEX 44 de 2020, no sentido de que o regime se aplica às mercadorias para emprego ou consumo na industrialização de produtos exportados. O caso aqui da sentença diz respeito a uma empresa agrícola de beneficiamento de algodão, e a importação foi para discos das serras que eram usadas ali no descaroçamento. Bom, não sei se essa palavra bem existe, mas é mais ou menos isso, para descaroçar ali o algodão que vai ser submetido à exportação. E os fundamentos da sentença foram, primeiro, a aplicação objetiva da norma, a norma prevê, trouxe uma analogia do conceito da lei de PIS/COFINS para a aplicação de insumos, e também fundamentou-se em mudança de interpretação jurídica, porque a Receita e a SESEC estavam admitindo esse tipo de importação em alguns casos, não admitindo para outros casos, e esse me parece o grande pano de fundo desse Congresso, segurança jurídica, e a necessidade de um critério de maior agilidade por parte das autoridades administrativas, no sentido de consolidar e uniformizar esses entendimentos o mais rápido possível e não deixar os contribuintes cheguem até o STJ para isso, porque isso cria uma insegurança jurídica, cria um regime de não competitividade muito ruim, porque uma empresa consegue e aplica, a outra empresa não consegue e só aplica o drawback para os seus insumos que comporão o produto final. A outra consegue também aplicar para os itens de insumo das máquinas. Isso cria um regime de insegurança e um regime de não competição que não é saudável para o país em médio e longo prazo. Professor Gilson, desculpe se eu passei um pouquinho do tempo, mas devolvendo a palavra. Não passou não, tá? Obrigado. Está rigorosamente dentro do nosso tempo previsto. E eu agradeço também muito mesmo essa sua participação brilhante, como sempre. E você trouxe algumas questões bem importantes relativas ao drawback e outros regimes aduaneiros especiais. E eu me lembro, não sei se hoje ainda são esses os números, mas eu me lembro que eu já li uma ocasião uma estatística que diz que para cada R$1 devido, entre aspas, né, a título de imposto de importação, 3 são dispensados. Por quê? Porque o imposto de importação não é um tributo que visa a arrecadação, mas sim um tributo chamado extrafiscal, né? Então, ele tem uma importância econômica muito grande para o país. Eu acho que, todos nós concordamos que há que haver uma compreensão do sentido do imposto de importação, melhor, do controle aduaneiro sobre as entradas de mercadorias no país. E, de certa forma, é triste a gente ver que a pacificação dessas relações entre o fisco e o contribuinte acabam sendo levadas e sendo resolvidas, né? A pacificação sendo feita pelos tribunais de justiça do país, quando a própria administração poderia já tomar essa iniciativa, tendo a consciência, né, da importância do imposto de importação, melhor, não do imposto em si, mas das relações do comércio exterior, entrada e saída de mercadorias do país, né? Mas, olha, parabéns, muito obrigado, foi brilhante. E agora, então, eu tenho o prazer de apresentar a nossa Andréia Torres, que vai nos falar sobre a adequação no novo regime do Repetro. É um regime também importantíssimo e o Repetro é um incentivo muito grande à prospecção de petróleo, à exploração, à produção de derivados do petróleo, e ninguém melhor para falar sobre o Repetro do que a nossa querida Andréia, advogada que milita também nessa área. Andréia, por favor, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Uma grande honra, né, ter a oportunidade de compor esse painel aqui ao lado de palestrantes tão ilustres. Uma grande responsabilidade também, né, estar compondo esse quadro.
Eu gostaria de, cumprimentar aqui os meus colegas palestrantes, né, a presidente da mesa, a doutora Dilson, a doutor Luiz Henrique, doutora Mariel, doutor Gustavo, e gostaria naturalmente de agradecer à BDF, né, na pessoa do seu presidente, professora Helena Torres, pelo convite e por essa oportunidade de estar aqui hoje. Bom, realmente eu vou falar sobre um tema bem específico, né, adequações à legislação do Repetro-SPED, então eu pretendo aí, nesses minutos que me cabem, provocar uma reflexão sobre uma possível adequação à legislação, mas antes disso, né, até por ser um tema bem específico, eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva sobre o regime, né? Bom, o doutor Adilson já fez uma introdução, mas o que é o Repetro-SPED, né? É um regime aduaneiro e tributário especial de utilização econômica de bens destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás no país, né? Tem amparo legal no regulamento aduaneiro, na lei 13.586, né, de 2017, e regulamentação pelos decretos 9.128 de 2017 e 9.537 de 2018. Um regime híbrido, né, que compreende utilização de vários tratamentos, né, exportação ficta, admissão temporária, né, para utilização econômica, tanto admissão temporária com pagamento dos tributos proporcionalmente ao tempo de uso, como admissão temporária com dispensa, né, total do pagamento dos tributos, importação de bens para permanência definitiva no país e aquisição no mercado nacional de produto final industrializado no âmbito do repetroindustrialização, né? Vale lembrar que nesse regime, né, os tributos suspensos são imposto de importação, IPI, PIS/COFINS importação, o próprio adicional de frete para a renovação da marinha mercante na modalidade de admissão temporária, e o ICMS em função, né, do convênio 3 de 2018 ter autorizado os estados a estenderem ao ICMS os benefícios estabelecidos pela legislação em âmbito federal. Vale também lembrar, né, para quem não está tão familiarizado com o regime, que os tratamentos, né, de exportação ficta, admissão temporária, já tinham amparo, né, no antigo Repetro, que era o regime aduaneiro instituído lá em 1996, e que foi extinto agora em 2020. Então, nós podemos dizer que o Repetro-SPED é, na verdade, uma grande evolução do Repetro, uma vez que, ao agregar as modalidades de importação definitiva e aquisição no mercado nacional, o regime mostrou-se, esse novo regime, ele tem se mostrado mais alinhado à natureza das atividades realizadas e às particularidades do segmento de petróleo e gás. Por outro lado, né, é inegável que a conjugação dessas novas modalidades, né, aquelas já existentes, agregou bastante complexidade ao regime, né, cuja regulamentação vem sendo objeto de sucessivas alterações, de forma a conferir aos contribuintes, né, às empresas beneficiárias do regime e aos servidores da Receita Federal do Brasil uma maior clareza e segurança jurídica na utilização desse regime. Então, de fato, desde a sua criação, importantes alterações já foram introduzidas, né? Eu posso citar aqui algumas, como a dispensa de apresentação de garantias, a simplificação das descrições comerciais das embarcações, a previsão, né, de substituição de beneficiário para o caso de repetro permanente, o próprio conceito de disponibilização de bens, e isso tudo apenas para citar alguns exemplos, tá? Agora, nesse contexto, né, de busca contínua pelo aprimoramento da legislação, né, do arcabouço normativo do regime, é que eu queria fazer hoje uma reflexão sobre o amparo, no âmbito do Repetro-SPED, das operações de revenda de bens. Né? Então, nós vamos tratar aqui do regime, né, que se submetem às aquisições de natureza definitiva, então, estamos tratando do repetro permanente e do repetro nacional, tá? Então, qual a origem dessa dúvida, né? De onde vem exatamente essa discussão? O artigo 5º, né, para fazer, né, voltar lá na legislação, na lei 13.586 de 2017, o artigo 5º estabelece que a suspensão do pagamento do imposto de importação e do IPI, ele se converte em isenção, né, ela se converte em isenção após decorridos 5 anos da data do registro da declaração de importação. O mesmo ocorre com a suspensão do pagamento de PIS e COFINS, que se converte, né, no caso, em alíquota zero, também após decorridos os mesmos 5 anos. O artigo 6º, né, quer dizer, o artigo 5º ele está tratando, no caso,
da importação permanente. O artigo 6º, que instituiu o Repetro-SPED nacional, né, as aquisições em âmbito nacional, estabelece que a aquisição do produto final será realizada com suspensão do pagamento do PIS, COFINS e do IPI, e que, efetivada a destinação do produto final, a suspensão converte-se em alíquota zero quanto ao PIS e a COFINS e em isenção quanto ao IPI. Ou seja, o beneficiário que realizar a aquisição no mercado interno com suspensão do pagamento dos tributos e não destinar o bem às atividades de exploração e produção, né, no prazo de 3 anos, contado da data de aquisição, fica em regra obrigado a recolher os tributos não pagos em decorrência da suspensão usufruída, acrescidos de juros e multa de mora, muitas vezes excessivos, como bem colocou aqui lá do início o professor Luiz Henrique. Bom, então, em princípio, né, apenas após o implemento dessas condições é que o beneficiário do regime pode dispor livremente do bem, sem que os tributos suspensos se tornem exigíveis, né? Porém, a questão que tem se apresentado frequentemente, né, para os beneficiários do regime é como ficam as situações supervenientes ocorridas no curso desse período suspensivo, né? Em especial, nós temos discutido bastante a situação de revenda de equipamentos adquiridos no amparo do regime, seja em transações isoladas, tá? Pactuadas entre 2 operadoras, ou mesmo no contexto de contratos mistos, contratos complexos, os chamados, né, só para citar um exemplo, IPCAs, que são, assim entendidos, né, os contratos de engenharia, que envolvem compras, né, um escopo de construção e instalação, que são tão comuns, né, os EPCs tão comuns na indústria de petróleo e gás. A esse respeito, né, lá em maio de 2018, a Receita Federal manifestou um entendimento, através de suas perguntas e respostas, no sentido de que, se a importação do bem houvesse ocorrido com base no inciso 3º do artigo 2º, quer dizer, uma importação permanente, o bem deveria ser aplicado nas atividades previstas, né, na lei, enquanto durasse o interstício isentivo de 5 anos até a conversão em isenção em alíquota zero. Quer dizer, apenas após esse prazo, o bem poderia ser revendido. Como os esclarecimentos divulgados, né, através de perguntas e respostas são de observância ali obrigatória, né, esse entendimento permaneceu inquestionável até a edição em abril de 2019 da Instrução Normativa 1880, né, pela qual a Receita Federal alterou a Instrução Normativa base, né, do Repetro-SPED, que é um 781, para incluir um artigo, que é o artigo 24A, e dispor que, mesmo antes de decorrido o prazo, né, esse prazo de 5 anos, poderia ser requerida a substituição de beneficiário do Repetro-SPED, substituição de beneficiário no Repetro-SPED para o bem que foi importado na modalidade permanente. Importante aqui fazer uma contextualização, tá? Até a publicação da IN 1880, lá de 2019, as disposições relativas à substituição de beneficiário, que até então estavam inseridas na Instrução Normativa 1781, elas se referiam apenas a 2 situações, né? No caso de bens amparados pelo Repetro-SPED, nas modalidades de importação temporária, porque isso já existia, já é um legado, né, do antigo Repetro, e na hipótese de alteração da pessoa jurídica operadora do campo ou do bloco, né, conforme disposto no artigo 6º, parágrafo 6º lá da mesma instrução normativa. Então, nessas 2 situações existia uma previsão bem clara para a autorização da substituição de beneficiário do regime. A Instrução Normativa 1880, lá de 2019, ela trouxe ainda uma outra importante alteração, que foi a introdução de um artigo 27A, para estabelecer que, depois da destinação do bem admitido no Repetro-SPED, sob modalidade de importação permanente, caso haja, né, desativação das instalações de exploração e produção, abandono de campo, né, ou de produção, ou bloco, ou seja impossível, né, a sua atividade, né, a sua exploração, o bem poderia ter a sua propriedade transferido para outro beneficiário habilitado no Repetro-SPED, nos termos lá do artigo que trata da transferência da substituição de beneficiário, né, mediante, né, esse procedimento de substituição de beneficiário.
Assim sendo, né, e tendo em vista a manifestação da Receita Federal a respeito da inviabilidade das operações de revenda ao amparo do regime, seria possível, naquela altura, entender que a inclusão do artigo 24A propôs tão somente, né, que é esse artigo que fala da transferência de beneficiário, seria possível, naquela altura, entender que a inclusão desse artigo propôs tão somente a indicar os procedimentos a serem observados para fins de formalização dos pedidos de substituição de beneficiário, né, do Repetro-SPED, para os casos expressamente previstos, né, para os casos que até então eram previstos, que são os casos que eu mencionei aqui, de, por exemplo, desativação das instalações, abandono do campo ou mudança do operador, né, do campo ou do bloco. Então, quer dizer, essa era uma possível interpretação. Ocorre que, posteriormente, né, a IN 1781, a IN básica, né, ela foi novamente alterada, dessa vez pela IN 1992, de 2020, para dispor que os bens objeto dos benefícios fiscais, né, lá da Lei 13.586, né, nos artigos 5º e 6º, e aí, de novo, do que estamos falando? Importação permanente e aquisição no mercado nacional. Aí, quer dizer, foi justamente nesse momento que se introduziu também a aquisição no mercado nacional. Eles podem ser transferidos, né, na vigência do regime, para um novo beneficiário habilitado ao Repetro-SPED na forma do artigo 24A, que regulamenta todo esse procedimento. Então, desde que naturalmente sejam preenchidos os requisitos e condições para aplicação do regime. Então, a IN 1992 de 2020, ela buscou esclarecer que tanto os bens importados permanentemente, como os bens adquiridos localmente, né, aqui no âmbito do Repetro nacional, são igualmente passíveis de se submeterem ao procedimento de substituição de beneficiário que foi introduzido lá com o artigo 24A. Porém, me parece que deveria ter havido também, nesse momento, uma alteração desse próprio artigo 24A para incluir uma referência expressa aos bens adquiridos no mercado nacional, uma vez que, como nós já vimos aqui, esse artigo se refere tão somente aos bens importados em caráter permanente. Assim, em 2021, a Receita Federal, quando ela foi novamente questionada, né, sobre a possibilidade de bens adquiridos no Repetro permanente serem objeto de revenda, a Receita Federal reviu o posicionamento anterior e atualizou, né, novamente seu perguntas e respostas para esclarecer que, mesmo antes de decorrido o prazo de 5 anos, o beneficiário do Repetro-SPED poderá transferir a mercadoria admitida no regime permanente ou no Repetro nacional para outra pessoa jurídica também habilitada no Repetro-SPED, ainda que esses bens não tenham sido destinados, né, reconhecendo, inclusive, os casos de importação, por exemplo, por encomenda ou importação por conta e ordem de bens repetráveis, né, em que a importação já é claramente realizada com intenção de revenda. Dessa forma, né, o que nos parece? Né, que realmente, ainda que não exista claramente hoje, na regulamentação específica do Repetro-SPED, uma referência expressa às operações de revenda, né, dos bens admitidos no regime, à exceção das hipóteses que já foram comentadas aqui, né, que são as hipóteses de desativação das instalações de exploração e produção, abandono do campo, né, de produção ou bloco, e quando for impossível a utilização do bem em virtude de determinação de órgão da União, por exemplo, a ausência de uma licença, né, hipóteses essas, né, é importante destacar que ainda assim a transferência de propriedade ela deveria se efetivar após a destinação do bem e não antes. Quer dizer, ainda assim a Receita Federal tem manifestado entendimento favorável à sua viabilidade, né? Quer dizer, a viabilidade dessas operações no arcabouço, né, normativo do Repetro-SPED. Então, de fato, o artigo 24A da IN 1781, que admitiu a possibilidade de substituição de beneficiário de bens importados sob a modalidade permanente, não restringiu a sua aplicabilidade a situações específicas, né, como essas que eu citei aqui, de ausência de licença ou mudança de operador, né, por exemplo, do campo ou do bloco. Além disso, né, se a legislação específica do Repetro-SPED não restringiu
tampouco, né, o fez a norma de caráter geral, né, quer dizer, o regulamento aduaneiro, que o próprio artigo 24A faz menção, estabelece que nos casos em que a isenção ou redução for vinculada à qualidade do importador, a transferência de propriedade, né, ou a cessão de uso dos bens a qualquer título, ela obriga ao prévio pagamento do imposto, exceto se para pessoa ou entidade que goze de igual tratamento tributário, né? Então, esse dispositivo, ele por si só ampararia as transferências, as substituições de beneficiário para outra empresa igualmente habilitada ao regime, né? Então, sendo assim, quer dizer, nos parece bem claro, né, me parece bem claro que não há vedação para que os bens importados sob amparo do repetro permanente possam ter a propriedade transferida através do procedimento de substituição de beneficiários, sem que isso implique realmente na cobrança dos tributos que haviam sido suspensos. Ainda assim, a ausência de menção expressa na regulamentação do Repetro-SPED às operações de revenda, como estando compreendidas nas hipóteses de substituição de beneficiário autorizadas no âmbito de aplicação do regime, pode e tem suscitado, na verdade, dúvidas na sua aplicação prática, tá? na utilização prática do regime. A autorização contida no artigo 27A, relativa tão somente aos casos de desativação de instalações e abandono de campo ou bloco, entre outros, pode acentuar o receio de que uma interpretação mais restritiva, né, dessa norma venha a ser adotada no futuro. No que se refere aos bens adquiridos no mercado nacional, né, os bens adquiridos no repetro nacional, a necessidade de adaptação normativa me parece maior, uma vez que não há referência a essa modalidade de aquisição no artigo que dispõe sobre a substituição de beneficiário, no caso de aquisição definitiva, né, o artigo que eu citei, o 24A, dessa norma, porque nesse caso, tampouco podemos nos recorrer ao regulamento aduaneiro para buscar amparo legal para essa transferência. Então, realmente seria importante suprir essa base, né? É importante destacar que as operações em questão, elas normalmente se referem, né, como o Gustavo bem frisou aqui, as operações em questão normalmente se referem a equipamentos, né, de valores vultosos e bens de longo ciclo de fabricação, né, de forma que os diferentes critérios de precificação utilizados, né, pelos contratados podem ter impactos significativos, né, na competitividade das empresas contratadas pelas operadoras de petróleo e gás e, obviamente, no custo global dos projetos de exploração e produção. Então, dito isso, né, em que pese assim, a louvável postura da Receita Federal, né, que tem se mostrado muito atenta às particularidades do Repetro-SPED e procurado orientar os contribuintes beneficiários do regime quanto à sua melhor interpretação, parece-me que essa questão especificamente, até pelo impacto que ela tem, né, ela deveria ser definitivamente elucidada através de adaptações normativas, né, que traduzam de maneira inequívoca a posição quanto à admissibilidade das operações de revenda no âmbito do regime, né, conforme já foi manifestado pela Receita Federal pelo seu procedimento, pelo perguntas e respostas, né. Isso certamente evitaria diferentes interpretações por parte aí dos diversos operadores do regime, bem como justo receio de que o atual posicionamento da Receita Federal possa ser novamente alterado, né, no futuro, no curso de contratos, que, como eu já mencionei aqui, são contratos de muito longo prazo, né, são contratos de longo ciclo de fabricação, né, enfim, equipamentos realmente vultosos e de longo ciclo de fabricação. Então, essa instabilidade, realmente, ela é nociva para a indústria, e certas alterações podem, inclusive, ter impactos comerciais, tá? A título de exemplo, né, sobre os impactos comerciais dessas alterações,
Considerando esse novo entendimento, né, da Receita Federal a respeito do amparo das operações de revenda no âmbito do Repetro-SPED, é possível que operadores e contratados precisem, por exemplo, avaliar se os contratos assinados anteriormente a essa manifestação deveriam ser revistos para considerar, por exemplo, que os bens importados elegíveis ao repetro permanente, ainda não entregues, né, por exemplo, ainda não faturados, podem manter os benefícios fiscais quando forem de fato revendidos, né? Se essa revenda, naturalmente, né, se for essa revenda amparada pelo procedimento de substituição de beneficiário. Então, a meu ver, né, trata-se de uma medida que privilegiaria realmente o princípio da segurança jurídica, né? Acho que elevar essa alteração a um patamar normativo que não apenas um esclarecimento, né, da Receita Federal através do perguntas e respostas. Então, essas são as considerações que eu tinha para trazer sobre o tema. Eu procurei trazer uma visão bem pragmática, né, mais da vivência do regime, e era esse o ponto. Muito obrigado, Andréa, parabéns. Você mostrou mesmo seu conhecimento, falando sobre uma matéria importantíssima para o nosso direito aduaneiro, que é o Repetro-SPED, que é uma evolução daquele original Repetro, né, que nós conhecemos, ainda tímido. E o Repetro-SPED, não, ele trouxe uma abertura, uma facilitação muito maior no que tange a operacionalidade do regime especial. E tanto é importante, né, o Repetro-SPED, que hoje ele abrange todos os 3 níveis de governo, e não só, como antigamente, o nível do governo federal, né? Então, muito importante, você trouxe esclarecimentos valiosos e agradeço a você, cumprimento mais uma vez os organizadores do evento. O tema segurança jurídica, nas 4 apresentações foram maravilhosas, todos eles se preocuparam com esse enfoque. Eu acredito que nós tenhamos cumprido a nossa parte nesse relevante evento, sexto congresso realizado pela BDF, e agora que está caindo a chuva aqui, Gustavo, só agora chegou aqui. Mas então, quero agradecer a todos os que nos assistiram também. Tenho certeza de que tiraram proveito bastante das 4 palestras, e eu fico muito feliz, muito agradecido também por ter participado desse painel 16. A todos aqueles que colaboraram também, os operadores, que nos ajudaram muito, né, na composição desse grupo, desse painel, também agradeço, e me despeço aqui desejando uma boa tarde e um ótimo evento a todos. Gente, abração. Tchau, tchau. Obrigada. É um prazer estar com vocês. Obrigado a vocês também. Tchau, boa tarde a todos. Obrigado, tchau também.